Seja bem-vindo à nossa segunda aula do curso preparatório para o concurso público do IBGE. E na aula 2 a gente vai estar falando um pouco sobre as noções básicas de cartografia. Esse tópico está lá no edital, que já foi lido na aula introdutória, e tendo a premissa de que vocês já viram essa aula introdutória e a primeira aula, do tópico 1, que foi orientação, a gente vai estar dando continuidade nessa sequência para estar realizando o concurso público, que vai estar sendo realizado agora em março a prova, Então, o primeiro passo, já sabem, é desligar o celular, tentar minimizar ao máximo aí o uso do aparelho celular até a data provável da prova, para você conseguir ter mais foco nas leituras e mais atenção. Então, minimizar o uso do aparelho celular. Vamos estar aí se organizando a ergonomia, O local do estudo tem que ser um lugar adequado ao estudo. Então, vamos se posicionar, pegar um lápis, pegar um papel para poder fazer anotações, tentar tomar nota dos exercícios e ir acompanhando aí o conteúdo que está sendo proposto. Na aula de hoje, a gente vai estar falando sobre essa cartografia, essa introdução à cartografia. Porém, já com foco aí no que pode ser cobrado e solicitado na prova do IBGE, tendo a premissa aí outras provas, outros concursos e o edital. Então, vamos tentar fazer um recorte, porque a cartografia como ciência, ela é muito ampla, ela é muito longa. Então, a gente vai ter o curso de engenharia cartográfica, o curso de engenharia de geografia, que são cursos que vão estudar profundamente a cartografia, a história da cartografia, os mapas mais antigos. Só que o nosso foco aqui é outro. O nosso foco aqui é conseguir maximizar os acertos e minimizar os erros na prova. Então já tem ali esses pontos específicos da cartografia que podem e vão ser cobrados aí na prova que a banca elaborou, que está lá no nosso conteúdo programático do edital. Então eu vou fazer um resgate e vou ir orientando o assunto cartografia, o tema cartografia, sempre levando em consideração o que vai poder cair na hora da prova, para a gente poder colimar esse estudo, fazer um funil do que mais provável cair na cartografia. Senão a gente fica aqui reinventando a roda, estudando profundamente a história da cartografia e vai ser um conhecimento desnecessário, que na hora vai chegar lá na prova, provavelmente não vai cair. Então a gente tem aqui que a palavra cartografia, ela tem origem nessa língua portuguesa, foi registrada ali a primeira vez o seu uso em 1839, e hoje ele entende a cartografia como essa representação geométrica plana, simplificada e convencional de toda a superfície terrestre ou de parte desta. Simplificada e convencional. O que isso quer dizer, gente? Convencional é que existem convenções, tratados cartográficos, aonde uma carta, um mapa que foi elaborado em outro país, em outra região, ele vai conter uma convenção internacional que vai fazer com que esses documentos se encaixem, com que a gente possa fazer as leituras desses documentos. Porque quando a gente está falando de carta, mapa, croquis, são documentos, Outra coisa também que a gente tem que pensar é que o mapa, por exemplo, ele é uma tecnologia. Na época que começaram lá as navegações e foram se desenhando os primeiros mapas, eles eram ferramentas de tecnologia e documentos importantes ali para orientar as navegações, as organizações espaciais. O primeiro ponto que a gente tem que pensar quando a gente vai falar da cartografia, do que essa cartografia se propõe, é a gente pensar em qual é o formato da superfície terrestre, qual é essa forma que o planeta Terra tem. Porque essa forma que o planeta Terra tem é o que a cartografia vai se propor a representar em um plano, um plano simples, ou seja, um plano cartesiano, em cima de uma folha de papel. Então a gente tem que pensar que o planeta Terra ele é uma superfície em 3 dimensões. Ele tem profundidade, ele tem largura, ou seja, o plano no papel tem 2 dimensões. Ou seja, esse é um grande desafio aí da cartografia, representar um objeto 3 dimensões em um plano, uma folha sulfite ali, uma folha reta de 2 dimensões. Então a gente entende que o planeta Terra, como corpo celestial, ele é esse geóide. Então é a forma que a Terra assume, é a forma de um geóide. Ela não é aquela esfera perfeita que a gente vai ter em outras representações.
como por exemplo aí a gente vê nas imagens de satélite, a gente vê ela uma superfície lisa, uma esfera perfeita. Essa esfera é uma representação temática. A Terra, como ela propriamente é, como corpo celestial, vai ser um geóide. E além disso, para a gente poder representar a superfície terrestre matematicamente, a gente vai ter o quê? A gente vai ter a elipse. O que é a elipse? Eu vou mostrar aqui para a gente o que vai ser a elipse. Então a elipse, ela é essa forma geométrica que ela vai ter ali um achatamento nos seus polos. Isso vai fazer com que a gente consiga aqui, ó, abrir um plano cartesiano, um eixo x e y, ou seja, as latitudes, né, as latitudes e as longitudes. A partir deste modelo matemático, a gente vai tentar representar a superfície terrestre de maneira que a gente possa colocar medidas, né, que a gente possa delimitar esses pontos e ou localizar determinado espaço através da junção desses pontos. Então, esse é o propósito da cartografia, fazer a representação espacial do planeta Terra, desse espaço geográfico. Então, para a gente dar continuidade e entender esse desafio da cartografia, eu trouxe esse vídeo para a gente ir analisando, que olha o que ele está fazendo. Ele está pegando essa superfície irregular, essa esfera, né, essa superfície geóide, que é o planeta, e ele está simplificando ela, ele está retificando ela. Está pegando e transformando num plano de duas dimensões, aonde a gente consegue observar aqui, ó, que vai começar a se formar as quadrículas, ó, as latitudes e as longitudes. Uma coisa muito importante que a gente tem que entender quando a gente vai falar de cartografia, principalmente nessas provas, que é o que é muito solicitado, é essa questão da distorção. Essa palavra distorção, ela pode estar caindo muito. Por quê? Porque a gente percebe que a representação, ela não vai manter o tamanho real dos continentes. Vai ter uma distorção do tamanho real no desenho. Olha para a gente ver os continentes que vão estar aqui mais ao norte ou ao sul, eles vão dar uma esticada. Eles não vão representar a forma real. E aí, esse é o desafio dessa cartografia, conseguir deixar o mais próximo à realidade, deixar essa representação a mais fidedignamente possível, mais fidedigno, né? Mais próximo da realidade. Então, agora que a gente entendeu melhor aí o desafio da cartografia, a gente vai estudar aí um tópico da cartografia que ele é muito solicitado nesses concursos, que são as projeções cartográficas. Então, o que seriam essas projeções cartográficas? É essa forma que a gente vai estar projetando essa superfície plana em cima da esfera que a gente está tentando representar. Então a gente percebe ali a primeira projeção cilíndrica. O que eu fiz? Eu peguei o meu plano 2D e projetei ele cilindricamente ao redor da nossa esfera. E a partir disso a gente vai fazer a representação dessas áreas que ali estão. Então a projeção cilíndrica, ela vai ter pontos positivos, pontos negativos. Vai representar melhor algumas áreas ou vai distorcer mais algumas áreas. Cada representação pode estar privilegiando uma determinada região. Ela pode estar tendo uma distorção maior, uma distorção menor daquela área. Então, cada projeção ela pode ser utilizada para uma representação específica. Então, a gente tem ali, por exemplo, a projeção cônica. O que é? A gente pegou essa superfície, duas dimensões, projetamos ela em um cone sobre essa esfera e a partir disso a gente vai representar o que está, a gente vai fazer esse desenho, vai fazer essa representação desse espaço que esse plano conseguiu cobrir ali na esfera, certo? A gente tem ali a projeção azimutal plana. Olha como que a folha foi colocada ali sobre a esfera. E ela também vai ter ali as suas características, né? Além disso, a projeção assumir essa forma, ela vai ter uma propriedade. Por exemplo, a projeção cilíndrica, ela pode ser uma projeção cilíndrica conforme, ela pode ser uma projeção equivalente, equidistante. Então, conforme, quando ela preserva as formas e distorce as áreas. Equivalente, quando ele preserva as áreas e distorce as formas. Mas o que a gente tem que entender aqui que é fundamental? As projeções cilíndricas, cônicas, planas, elas podem sofrer
alterações. Existem diversas projeções e a gente vai estar estudando aqui melhor uma a uma e conhecendo as mais solicitadas. Então, a projeção cilíndrica, a gente está entendendo que a superfície ela foi projetada em um cilindro, né? Ele está falando para a gente que os meridianos e os paralelos eles vão ser linhas retas. Olha aqui, a gente tem essa linha aqui que é a linha do Equador, né? Olha só, ela é paralela e olha as longitudes. Ou seja, a projeção cilíndrica ela vai ter uma forma como serão representadas essas linhas latitudinais e longitudinais. Outra questão é a questão da distorção. Na projeção cilíndrica, os países, por exemplo, próximos à linha do Equador, eles vão ser mais fidedignos à realidade, à sua representação. Os países mais ao norte ou ao sul ou ao norte da linha do Equador, eles vão ter uma distorção da sua realidade, ou seja, esse desenho aqui, ele não está representando a área real, né, desse país, desse continente. Houve uma distorção. Por quê? Vamos pensar assim, a gente colocou essa folha sulfite aqui ó, sobre essa superfície. Aqui na linha do Equador está encostado aqui no papel. Então, quando eu for copiar o desenho, vai ficar igualzinho. Agora, olha aqui na ponta. Existe uma distância daqui até a folha. Ou seja, vai ter uma ampliação do desenho. É a distância da folha e do objeto. Essa distância vai ter uma ampliação. Por isso que existe essa distorção. Um exemplo aqui, por exemplo, da projeção cilíndrica é essa projeção de Mercator. Ela foi representada através de um cilindro. E essa projeção de Mercator ela é muito utilizada para a gente estar elaborando as cartas náuticas. Outra projeção que a gente vai estar utilizando e estar conhecendo é a projeção cônica. Olha, ela vai estar pegando essa minha folha e projetando conforme ela fosse um cone sobre essa esfera que a gente vai desenhar, vai representar. Olha aqui para a gente ver agora as linhas latitudinais. Elas não estão mais paralelas, elas sofrem aqui uma angulação. E as linhas longitudinais também sofrem aqui uma variação. Então, olha como que a gente ia fazer a localização aqui. Ela não assume mais aquele padrão retinho, né? Perpendicular, horizontal e vertical, igual a projeção cônica. Ela vai ter essa alteração. Então, se a gente for ver um mapa, e a gente já vê que as linhas latitudinais e longitudinais estão representadas dessa forma, a gente já pode ter a sugestão de que foi uma projeção cônica. Então, se numa prova fosse representado só esse mapa e nos perguntado qual projeção foi utilizada para realizar essa representação, a gente observando como estão projetadas as linhas latitudinais e longitudinais, a gente pode sugerir que o mapa tenha a representação de uma projeção cônica. E olha o que ele fala, então, que os paralelos são arcos e os meridianos em linha retas, né? Ele vai ter uma menor distorção nas áreas temperadas. A última projeção que a gente vai estar analisando que é a projeção plana, ou seja, a superfície ela está sendo projetada em um plano. Olha como que a gente colocou aqui a nossa folha em cima da esfera para poder estar representando os territórios ali, as áreas dos continentes e dos países. Então a gente observa que os meridianos eles vão ser linhas retas irradiando do centro. Olha aqui os meridianos como que eles estão irradiando do centro. E os paralelos, eles vão ser círculos concêntricos. Olha aqui os paralelos, fazendo círculos concêntricos. Ou seja, se for apresentado um mapa e a gente observar essa colocação dos meridianos e dos paralelos, a gente já pode afirmar que é uma projeção plana, né? Ela vai ser mais utilizada para a gente estar representando as regiões polares ou áreas centrais. A gente tem um exemplo do mapa das Nações Unidas que utiliza essa projeção. E ela vai ter, lógico, uma distorção das áreas. As áreas representadas mais próximas ao centro vão ser mais fidedignas à realidade. As áreas mais distantes do centro podem apresentar aí distorção. Eu trouxe aqui 3 mapas para a gente estar fazendo a análise a partir das informações prévias. Então, a gente tem aqui, por exemplo, a projeção de Mercator. A projeção de Mercator, como foi colocada, ela é uma projeção
cilíndrica, né? Os paralelos e os meridianos, eles vão ser horizontais e verticais. Olha só a distorção mais ao sul e a distorção maior ao norte. Então, os países mais próximos aqui à linha do Equador, eles vão ter a sua área, né, o seu território, o seu tamanho preservado, mais preservado como é na realidade. Já os países mais ao norte, eles vão ter uma distorção, ou seja, esse desenho ele não representa a realidade. Outra projeção, a projeção de Peters, ela coloca aqui para gente que ela está valorizando os países subdesenvolvidos. Por quê? Porque ela tentou limitar a distorção dos países aqui ao norte. Então, ela mantém a forma, o tamanho, a área dos países mais próximos à linha do Equador de uma maneira mais real e os países ao norte, a Europa, também de uma forma mais real. Ou seja, está valorizando aqui o tamanho, está valorizando a área, diferentemente da projeção aqui de Mercator, porque a gente observa que existe aqui uma ampliação do tamanho dos países aqui que vão estar mais ao norte. É uma projeção cilíndrica que é de Peters também. Por que a gente fala que ela é cilíndrica? Porque olha que as latitudes e as longitudes elas estão paralelas. E a projeção de Robson? A projeção de Robson a gente já pode observar aqui que as latitudes, né, as linhas latitudinais elas estão verticais, porém as linhas longitudinais elas estão representadas em arcos. E vamos realizar exercício agora para a gente colocar em prática aí. Então, estou com um exercício que foi retirado de provas anteriores aí do IBGE de acidente censitário, tratando aí desse tema da cartografia das projeções. Então, trata-se de uma projeção conforme, caracterizada pela conservação das formas dos territórios e distorção de seus tamanhos, principalmente daqueles países situados mais distantes da linha do Equador, mais distantes da linha do Equador. Então, aqui já é uma dica para a gente. Os paralelos e meridianos consistem em linhas retas que se cruzam e formam ângulos retos. Ela é até hoje empregada no desenvolvimento de cartas náuticas que são utilizadas nas navegações. Então, o texto está se referindo a qual projeção? A projeção cônica, a gente já viu lá que os meridianos eles vão ser em arcos, então não é essa projeção. A projeção azimutal também, né? Os paralelos são círculos e os meridianos eles vão ser linhas saindo do centro, então também não é a azimutal. E a projeção cilíndrica de Peters? A projeção cilíndrica de Peters, como a gente viu anteriormente, ela está valorizando os países subdesenvolvidos porque ela reduz a distorção, né, dos países mais distantes da linha do Equador. A projeção cilíndrica de Mercator, como a gente viu anteriormente, ela é utilizada ali nas navegações, ela causa distorção dos países mais longes da linha do Equador e ela é uma projeção cilíndrica, porque os seus paralelos e os seus meridianos, eles se cruzam em linhas retas. Então a gente já sabe que é de Mercator. E a cilíndrica de Robinson? Como que a gente vai entender? A de Robson foi que a gente viu anteriormente, né? Que os seus meridianos eles estão fazendo arcos também. Então a resposta certa aí seria cilíndrica de Mercator. Um segundo exercício aqui para a gente pensar sobre essa questão aí da cartografia. O mapa ele pode ser entendido como uma representação gráfica dos elementos naturais e artificiais que compõem a superfície terrestre. Para a compreensão de um mapa, é necessária uma boa interpretação de seus elementos. Sobre estes elementos, podemos afirmar exceto. Então, vamos lendo uma por uma para a gente ir analisando. A escala representa de forma numérica ou gráfica a proporção existente entre o desenho do mapa e a superfície real. Isso a gente já viu anteriormente nas outras aulas, que é também um conteúdo de cartografia, que são os elementos que compõem o mapa e a carta, né? Os mapas, as cartas topográficas, elas necessitam de alguns elementos que são fundamentais.
Um elemento fundamental é a escala, que sim representa de forma numérica ou gráfica a proporção entre o desenho e a superfície real. Então, essa está certa. Então, exceto, né, a gente vai colocar ela aqui que não é ela. Vamos ver a B. Para entender ou extrair informações de um mapa, é necessário aprender a decodificar os seus símbolos e as convenções. Sim, é necessário que a gente entenda os símbolos presentes no mapa, por exemplo, o símbolo da escala, o símbolo do norte, e que a gente entenda as convenções, por exemplo, o que foi passado nessa aula, as convenções das projeções cartográficas. Então, a gente vai retirar aqui que isso também é necessário. A C. Para representar um fenômeno zonal quantitativo e ordenado, como a densidade demográfica de um município, utiliza-se uma hierarquia de cores. Assim, a cor fica mais escura à medida que diminui a densidade. Gente, eu vou trazer um exemplo de um mapa para a gente estar observando e entendendo isso. Então, um fenômeno zonal. Zonal é que está acontecendo em uma área. Quantitativo que ele vai ter uma quantidade. Ordenado, ele vai seguir uma ordem, certo? E aí ele está falando da hierarquia de cores. Normalmente, a convenção fala que quanto mais eu vou ter ali a quantidade, a cor ela vai ficando mais escura. Então, por exemplo, no mapa de população, a cor que vai ser mais escura é onde vai ter mais pessoas. E menos pessoas vai ser a cor mais clara. Ou seja, esse aqui está errado. Essa resposta está errada. Os mapas podem ser classificados em topográficos e temáticos? Sim. Os topográficos resultam de levantamentos sistemáticos de várias entidades, como o IBGE, e os temáticos contêm informações selecionadas sobre um determinado tema do espaço geográfico. Isso está correto também. Então a gente retira agora a afirmativa da alternativa E. Os mapas em escala grande mostram áreas menores com maior grau de detalhamento, como as plantas cadastrais? Sim, essa afirmativa ela confere. Quando os mapas ali têm a escala de 1 para 5.000, 1 para 10.000, como as plantas cadastrais, as áreas menores representadas contêm um maior grau de detalhamento. Então, a gente pode afirmar ela. Continuamos ali com a alternativa correta a C. Então, baseado na última questão, eu trouxe aqui um mapa para a gente estar fazendo uma análise dele, tendo com base aí essas aulas aí que a gente está tendo de cartografia. Primeiramente, para a gente analisar o mapa, a gente tem que lembrar daqueles elementos fundamentais que ele tem que ter. Primeiro ali o título, segundo é a escala, coloquei a escala aqui do lado para a gente ver maior. Na escala ele está falando ali da projeção, olha, projeção policônica, ou seja, as linhas latitudinais e meridionais vão ser representadas, as linhas latitudinais, né, perpendiculares aqui horizontais e as linhas longitudinais meridionais em arcos. A gente consegue observar aqui no mapa que está fazendo um arco a linha, né? Então a projeção policônica. O segundo elemento que a gente tem que ter ele fundamental também aqui é a legenda, para a gente poder estar fazendo a leitura desse mapa. Então esse é um mapa de densidade, e olha aqui que foi colocado na outra questão para a gente, a questão da coloração desse mapa. As áreas com menos habitante por quilômetro quadrado, elas estão mais clarinhas, ó, as regiões aqui ao norte do Brasil, por exemplo. As áreas mais povoadas, né, com maior número de habitante por quilômetro quadrado, elas vão estar mais escuras, mais denso. Então, quanto maior a quantidade, essa cor ela vai ser mais escura, né? E isso é comumente usado, isso aí é uma convenção utilizada nos mapas. Então vamos supor que esse mapa aqui ele fosse um mapa falando sobre a chuva, por exemplo, onde tem maior índice de chuva e menor índice de chuva. A gente ia poder usar uma coloração azul. E onde tivesse esse maior índice de chuva, seria apresentado com um azul mais escuro e menos com um azul mais claro, ou seja, já é uma convenção. Outra questão importante que a gente vai pegar aqui, ó, olha a escala desse mapa. Ou seja, ela está dando aqui para a gente a reguinha,
E nessa reguinha a gente entende aqui, ó, que para cada 10 centímetros no mapa são iguais a 150 quilômetros na realidade. 10 centímetros no mapa, 150 quilômetros na realidade. Se fosse para a gente estar transformando esses quilômetros em centímetros, a gente ia entender que cada centímetro equivale a 15 quilômetros. A gente coloca 5 zeros na frente, cada centímetro equivale a 1.500.000 centímetros na realidade. Lembra da regrinha lá do zero de transformação que eu trouxe na última aula para a gente estar compreendendo. Além disso, a gente tem aqui também a fonte, né? Uma fonte aqui falando da onde foram extraídas essas informações desse mapa. Então, essa análise desses mapas, essa análise dessas projeções, ela é muito importante e muito cobrada aí nas provas do IBGE. Então, a gente vai estar terminando aqui e dando continuidade na próxima aula.